Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 3 de fevereiro de 2021, na descrição link para esta matéria. Bom gente, para você que ainda não tem uma base de como funciona o mecanismo da política, eu acho que vale a pena você ficar aí. Talvez você vai descobrir nesta matéria que muita coisa que você dizia que o Bolsonaro era culpado, na verdade, não era o presidente. Bom, olha o título da matéria aqui, ó. Uma breve retrospectiva das principais maldades de Maia, um homem que fez muito mal ao povo brasileiro. Gente, você vai descobrir aqui que muita coisa poderia ser diferente hoje. Poderia, se Rodrigo Maia não tivesse travado o país ao longo dos muitos anos que ele ficou ali. Principalmente nesses últimos 2 anos e mais principalmente nesse último ano de pandemia. Bom, se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos, ficar sempre muito bem informado. Deixa o seu like, seu dislike, se você não gostar, comenta, compartilha. Não esquece, na descrição do vídeo, para você que quer ajudar o canal financeiramente, tem chave Pix e conta bancária. E lembrando que domingo, dia 7, agora às 21 horas, a nossa live política. Aos oposicionistas que lamentaram a saída de Rodrigo Maia da presidência da Câmara dos Deputados, Felipe Martins, professor de política internacional e analista político, fez um brilhante resumo para refrescar a mente dos desavisados. Bom, confira a íntegra do texto. Vamos lá. Começando do comecinho, como diz o Matuto. Em 2016, após a renúncia de Eduardo Cunha da presidência da Câmara, Rodrigo Maia inovou e articulou um tal de mandato tampão de presidente da Câmara dos Deputados. Ali, de modo legalmente duvidoso, Maia ocuparia pela primeira vez a presidência da Câmara. A primeira gestão de Maia como presidente da Câmara foi marcada pela sabotagem constante dos esforços de reconstrução do Brasil pós-impeachment, através de projetos pensados para minar o trabalho de Henrique Meirelles e que acabariam conhecidos como bombas fiscais. Lembram as ameaças? Isso aqui lembram as ameaças que a gente viu ao longo tanto de 2019 quanto ao longo de 2021. Não tivemos aí uns negócios desse? Se o presidente não fizer isso, nós soltamos uma pau, né? Se o presidente não fazer isso, não tivemos esse negócio aí, vocês não lembram? Pois é, isso aqui já não é de agora, gente. Isso é lá depois do impeachment já. Bom, continuando aqui. Hoje, boa parte dos mais de 300 bilhões de reais em renúncias. Preste atenção, eu vou ler de novo para você entender isso aqui, ó. Hoje, boa parte dos mais de 300 bilhões de reais em renúncias que agravam o déficit das contas públicas e inibem o poder de ação do governo federal possuem as digitais de Rodrigo Maia. Inacreditavelmente, a mídia tentava nos convencer de que ele defendia a responsabilidade fiscal. Estão lembrados disso? Né? Tirando a autonomia do presidente, questão de gada, defendendo, pois é, a mídia tinha essa ideia pra gente. Não, ele está defendendo a responsabilidade fiscal, porque pois é, na verdade, o que ele defendia afundava o nosso país. Em 2017, ignorando a Constituição Federal, artigo 57, parágrafo 4º, isso. Né? Bom, artigo 55, parágrafo 4º, e o regimento interno da Câmara, Maia se lança candidato e assim ocupa a presidência da Câmara dos Deputados, mais uma vez, de forma legalmente questionável e dá seguimento à sabotagem da reconstrução do Brasil. Em 2019, contrariando novamente a Constituição Federal, em seu artigo 57, parágrafo 4, Maia sustenta que reeleição para legislaturas diferentes não se encaixa no veto constitucional, o que é, obviamente, uma violação das regras do jogo, e se lança candidato outra vez. Com a ajuda, olha só, com a ajuda de Joyce, Bebianos e Frotas, que sabotaram a articulação da Casa Civil e fizeram do PSL o primeiro partido a apoiá-lo formalmente, sim, o primeiro, Maia se elege presidente da Câmara de modo legalmente questionável pela 3ª vez. O argumento daqueles que minaram a construção de uma possível candidatura do governo federal era de
que Maia seria o presidente que apoiaria as reformas estruturais, né? Lembram disso? Bom, nada mais falso, ele se mostraria o mesmo sabotador de sempre, trabalhando constantemente contra as reformas. E tá aí, né? A prova disso a gente viu desde que ele assumiu, literalmente. Ele fez a promessa, mas não cumpriu. Por ocasião da primeira reforma, a da Previdência, Maia fez a sua primeira maldade. A equipe econômica havia proposto que idosos carentes que tivessem entre 60 e 65 anos recebessem, olha só, recebessem um auxílio individual no valor de R$400, que seria escalonado até um salário mínimo aos 65 anos. O Brasil tinha mais de 1 milhão de idosos carentes recebendo Bolsa Família e outros 2 milhões de idosos aptos a receberem o benefício proposto no projeto original da reforma da Previdência. Presta atenção. Cada idoso recebia, na época, o valor do benefício básico do Bolsa Família de R$ 89. O governo estava oferecendo 400. Ou seja, se Maia não tivesse sabotado a proposta do governo, em vez de 1 milhão de idosos carentes recebendo R$ 89 por família, teríamos 3 milhões de idosos recebendo R$ 400 individualmente. Um casal idoso carente hoje conta apenas com R$ 89. Sem a maldade de Maia, receberia R$ 800. Tá vendo aí como... E é porque ele era o pai da reforma, segundo a Globo. Foi Rodrigo Maia quem inaugurou a campanha da mentira, dizendo que Bolsonaro queria pagar menos que um salário mínimo aos idosos e não permitiu ao presidente ter essa marca social em seu governo. Para sabotar o governo, Maia não teve compaixão com quem mais precisava de ajuda. Depois ele se negou a pautar privatizações e reformas, deixou caducar as MPs do balanço das empresas e da carteira estudantil, barrou a CPI da Uni e até a MP da regularização fundiária, que permitiria ao governo saber o CPF de quem comete crimes ambientais. Ambientais. Ele engavetou. Ao todo, foram quase 30 medidas provisórias que deixaram de beneficiar nosso país e nossa economia graças à mesquinharia de Rodrigo Maia. Tudo, claro, com a cumplicidade da velha imprensa em geral e da Rede Globo em particular. William Bonner. Uma de suas últimas sabotagens foi interditar na reforma tributária a desoneração da folha de pagamento que diminuiria os custos do emprego e formalizaria 30 milhões de trabalhadores informais. Felizmente, com a derrota de Maia, o governo poderá reverter esse bloqueio. Os últimos dias, porém, colocaram Maia no lugar que lhe cabe na história. Isolado, perdeu o apoio do próprio partido e da mesa diretora eleita com ele. Bloqueou amigos no WhatsApp, berrou ao telefone e deu inúmeras declarações emocionadas e completamente sem nexo. Esse é o fim de quem trabalhou durante 4 anos contra os demais parlamentares, contra 2 presidentes da República, contra a agenda eleita nas urnas em 2018 e contra o povo brasileiro, bloqueando pautas de interesse do país em nome de um projeto pessoal de poder. Agora, resta a Maia trabalhar para ser ministro de alguma candidatura fadada a amargar uma derrota. Em 2022, já que suas chances de reeleições são mínimas e que logo, além de perder o direito de usufruir de jatinhos da FAB, ele perderá também o foro privilegiado. Rodrigo Maia quis voar alto, próximo ao sol, sem se dar conta que suas asas eram de cera e que seu peso era demasiadamente elevado. Isso aqui é Ícaro, foi o Ícaro, né, que voou perto do Sol, né, e as asas derreteram, foi uma coisa assim, né. Agora o peso não tinha nada a ver com o Ícaros não, né, gente, isso aqui tinha a ver mesmo com Maia mesmo, mitologia grega. Bom, continuando, onde foi? Aqui, que o seu peso era demasiadamente elevado, vamos lá. Agora tudo o que resta a ele é a queda livre. Bom, e aí finaliza a matéria, né, gente? Deixa eu ver. Pronto, tá aqui. Veja só, isso aqui é um pequeno resumo, né?
A Globo chamou o Maia de pai da reforma da Previdência. Veja só, hoje poderíamos ter 3 milhões de beneficiários aí de idosos, incluindo casais que chegariam até R$800. Mas graças a Rodrigo Maia, mais uma vez isso não andou. E aí a gente vê, é aí que você percebe o quanto a imprensa, o quanto a esquerda é pilantra. Porque atribuíram ao presidente da República culpas que estavam nas mãos de Rodrigo Maia. E a mídia sabia? Sabia. A esquerda sabia? Claro que sabia, porque eles debateram o tema na Câmara. A única coisa que eles não sabiam é que o povo também, uma hora ou outra, saberia. E a conta chegou. Essa derrota que a gente viu de Rodrigo Maia com Baleia Rossi, dentro da Câmara dos Deputados, gente, foi fenomenal. E eu fico me perguntando, a esquerda tinha um apoio de mais de 200 e poucos parlamentares. O Baleia Rossi, na verdade, tinha. E ele teve ali uma perca de quase 100 parlamentares da listinha de apoiadores. Isso envolve esquerda. Você pode ver que até os próprios esquerdistas pularam fora do barco, né? Uma coisa, gente, é certa, o Brasil poderia estar muito melhor. E aqui não consta, nessa lista aqui, ainda faltam, por exemplo, né, a medida provisória do 13º salário do Bolsa Família, que você poderia ter recebido o 13º salário agora no final do ano no Bolsa Família, você não recebeu graças ao senhor Rodrigo Maia e ao senhor Alcolumbre, né? Porque o governo mandou a medida provisória, ela valia por 180 dias. Só que ela valia por 180 dias e o Congresso teria que ter aprovado ela para ela ficar permanente, porque essa era a ideia. Já que a pauta estava lá na Câmara há muito tempo, desde o quê? Abril ou maio do ano de 2019. Chegou no final de 2019, a pauta não tinha avançado. Foi o único jeito que o presidente encontrou para fazer o 13º do Bolsa Família andar. E aí ele veio a medida provisória, mas os caras deixaram caducar propositalmente. Não está lá. Tem as 19 pautas do projetos do Paulo Guedes. O Maia só colocou 3, morreram 16 lá dentro. Então, colocando aqui, você vê o quanto de coisa, as reformas tributárias que foram travadas, né? E muitas outras ações, gente, que vieram, né? Carteirinha verde e amarela e outras que foram travadas ali dentro na Câmara. Então, o Brasil poderia estar muito melhor hoje? Poderia. Não está por quê? Porque o presidente Bolsonaro não quer governar? Não. Não está porque o presidente quer governar. Mas Maia travou o que podia, decidiu sozinho. Ele pegava lá, isso aqui deixa eu ver. Isso aqui eu não vou pautar não, põe ele na gaveta. Isso aqui, não, também não, isso aqui eu vou pautar, pauta aí. Mais ou menos isso. Ele decidia o que ia e o que não ia. E o Brasil, enquanto isso, afundando. E a ideia era essa, gente, era afundar o Brasil propositalmente, né? A Globo deu a ele um status de herói, quando na verdade ele não passava de um vilão. Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações.